Livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 32. Hoje nós vamos ver milagres do Senhor através da vida de Pedro. O texto diz assim: passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que, traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo no quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Baixe sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, pela leitura da palavra nesse momento, e que essa porção lida possa ser iluminada pelo Teu Santo Espírito. Pai eterno e santo, queremos fazer a Tua vontade, que o Teu Santo Espírito nos ajude. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois que os textos no livro de Atos relatam a dramática conversão de Paulo e alguns aspectos do início do ministério de Paulo, sobretudo em Damasco e depois em Jerusalém, Lucas, o escritor de Atos, ele muda o foco um pouquinho. Ele retorna o foco para Pedro. Eu gostaria de lembrar aos irmãos qual é a situação que os discípulos do Senhor, a igreja do Senhor, vivia nesse momento. A situação é aquilo que está em Atos, no capítulo 9, no versículo 31. O texto diz assim, aliás, 8:31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Ou seja, a igreja ela gozava de paz interior, por causa da presença do Espírito Santo de Deus, e, ao que tudo indica, um certo tipo de paz, que fez com que Pedro desse algumas viagens missionárias. As viagens missionárias de Pedro, elas são relatadas também no livro de Atos. Não foi só Paulo que deu viagens missionárias. Pedro deu também. Só que, em tese,
na segunda parte do livro de Atos, como o foco está em Paulo, e as viagens de Paulo e o trabalho de Paulo é bem robusto entre os gentios, isso muitas vezes nos leva a pensar que Pedro ficou em Jerusalém estanque, não fez nada. E não é assim. Pedro, além de assumir a liderança na igreja primitiva, a gente pode dizer assim, ele também realizou algumas viagens missionárias próximas a Jerusalém. Eu coloquei esse mapa para que você tivesse ideia. Hoje nós vamos estar falando sobre 3 cidades praticamente. Jerusalém, Lida e Jope. Lida, que é essa primeira cidade, é uma cidade que é um caminho para Jope, que é uma cidade costeira. É uma viagem sim, irmãos, porque de Jerusalém até Jope, que é a cidade costeira, é aproximadamente 60 quilômetros. De Jerusalém a Lida dá aproximadamente 17 quilômetros. Não existe Uber. O Marco da Silva não passa lá. Isso vai ser feito a pé ou então em lobo de burro, de camelo. Então, irmãos, é uma viagem. Não é extensa, não é grandona como a de Paulo, mas é uma viagem missionária nos arredores de Jerusalém, na parte baixa da Palestina. O sul é a Judeia, a parte norte é a Galileia. Lá em cima, o mar da Galileia, aqui embaixo, o Mar Morto, do lado esquerdo aí, Jerusalém, aí do lado de cá, Lida, Jope, Cesareia. Esse é o contexto que hoje nós vamos estar falando. Pedro, ele vai aproveitar esse momento de paz. Ele vai deixar Jerusalém um pouquinho e vai viajar pela Palestina. E essa viagem de Pedro é uma viagem muito importante, porque vai fazer parte da preparação dele para aquilo que ele vai encontrar em Cesareia, no capítulo 10. É uma espécie de prelúdio daquilo que o próprio Pedro e os demais apóstolos vão constatar daqui por diante. O que é? O evangelho vai crescer significativamente entre os gentios. O próprio Pedro vai perceber isso. Então, a gente vê aqui nessa região, e é muito interessante ver isso, por incrível que pareça, Paulo, ele é levantado para pregar aos gentios, é verdade, mas Pedro vai, em primeiro lugar, a essa região, que é uma região que nós podemos chamar de semigentílica. Existem muitos gentios, mas também existem muitos judeus, e é Pedro quem vai dar as boas-vindas a esses irmãos no seio da igreja cristã, visitando igrejas fronteiriças. Ele vai com objetivo a Cesareia, mas ele vai visitar aí algumas igrejas na Judeia. Essa é a ideia. Vamos aos versículos. Versículo 32, 33 diz assim: passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Ali encontrou certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois ele era paralítico. Esse é o começo da viagem missionária de Pedro. Ele se desloca de Jerusalém a Lida, uma caminhada de aproximadamente 16, 17 quilômetros. É razoável entender que ele não está só. Inclusive, uma pequena observação que a gente vê em alguns dos queixumes de Paulo nas suas cartas, e lá a gente vê que Pedro, quando ele viajava, em algumas de suas viagens, ele levava sua esposa. É isso que diz 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 5. Paulo, se queixando, ele diz: será que não temos o direito de levar conosco a mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor?
caso, os irmãos do Senhor, da família de Jesus, e Cefas. Cefas é Pedro. Então, é possível que Pedro estivesse nessa primeira viagem, acompanhado aí de sua esposa. O texto não relata, mas Paulo, de uma forma dileta, dá a entender isso nas viagens missionárias de Pedro. E aqui a gente vê ele chegando aí em Lida e vendo essa situação. A situação de que, quando ele chega ali, ele encontrou um certo homem chamado Enéas, e esse homem era uma pessoa doente. Vamos falar sobre essa cidade. Irmãos, Lida. Quem foi que evangelizou em Lida para que lá tivessem pessoas que acreditassem no Senhor Jesus? Quem evangelizou lá, irmãos, foi Filipe. Eu não sei se vocês se lembram que logo após de Filipe ter batizado o eunuco, ele saiu para as regiões de Cesareia. Então, essa região já havia sido visitada por Filipe. É isso que diz Atos 8:40. O texto diz: mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Filipe vai evangelizando, vai formando os grupos, e Pedro vai verificando, vai viajando, vai consolidando, vai recebendo esses irmãos. Um trabalho muito parecido com aquilo que Paulo sozinho haverá de fazer. E o que é interessante, irmãos, a cabeça estratégica que os discípulos tinham. Por que Lida? Lida era uma importante cidade comercial, era a rota comercial de Damasco para o Egito. Era por Lida que passava muita madeira. Era uma cidade aparentemente rica, no dizer dos estudiosos. E o texto, na língua original, dá a entender que eles descem aos santos em Lida. Por que essa expressão? Porque Jerusalém, geograficamente falando, é alta. Então, ele desce uma espécie de ladeira e ele vai em sentido a Lida para encontrar com os irmãos. Esses irmãos que haviam sido evangelizados é fruto do trabalho de Filipe. Quando chega lá, ele é apresentado a esse homem chamado Enéas. E o texto, de uma forma muito sutil, fala que Enéas fazia 8 anos que estava na sua maca, no original está maca. Ele estava na sua maca. A ideia é no seu leito, há 8 anos. Agora vamos raciocinar um pouquinho? Vamos. É possível que esse Enéas tivesse tido alguma espécie de derrame, ou tivesse tido algum tipo de contusão com alguma paralisia. Por quê, irmãos? Vamos imaginar que Enéas, e aqui a ideia é essa, que Enéas é um homem feito. Se ele fosse alguém que tivesse nascido com isso, com certeza, Lucas, como era médico, e é o que faz o registro do livro de Atos, ele teria colocado que essa enfermidade, ela é de nascença. Então, irmãos, é possível que, em virtude da situação, o Oriente Médio, a Palestina, esses lugares não são lugares frios, são lugares quentes. É possível que ele tenha tido algum tipo de paralisia, é possível que ele tenha tido algum tipo de sofrimento, de derrame, o que é muito comum acontecer. Isso não é uma coisa de hoje, mas se ele tivesse nascido com essas dificuldades, o texto com certeza teria colocado. Mas vamos ao encontro. Aí Pedro se encontra com Enéas e Pedro diz a ele, versículo 34, Enéas, Jesus Cristo cura você. Ele imediatamente se levantou,
todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Irmãos, nós precisamos prestar atenção uma coisa muito importante nesse texto. Pedro cura as pessoas em nome de Jesus. Ou seja, não é Pedro quem cura é Jesus. E o próprio Pedro admite isso. Enéas, é Jesus quem cura você. Outra coisa, irmãos, o texto ele está no tempo presente. A sentença é declarativa, ou seja, Pedro está anunciando uma coisa que, no momento em que está sendo anunciado, a cura está sendo efetivada. Outra coisa, o texto diz imediatamente. Esse advérbio revela que, sem nenhuma demora, Enéas se levanta e arruma a sua cama, porque ele foi milagrosamente curado depois de padecer 8 anos. Em nome de Jesus. Jesus cura você, levante-se, arrume, e na atitude de levantar, de se arrumar, um milagre aconteceu. Imediatamente Enéas se levantou. E o que é de mais interessante nesse relato, irmãos, sabe o que é? É que no versículo 35 diz que todos os habitantes de Lida, ou seja, todos os habitantes dessa cidade e das regiões adjacentes, em algumas Bíblias, Sarona, em outras, Saron, viram ele curado, muito provavelmente sabia da história de Enéas, e depois que o viram restabelecido, se converteram ao Senhor. Perceba que o nome de Pedro não é louvado, o nome de Pedro não é engrandecido, é o nome do Senhor que é louvado, é o nome do Senhor que é engrandecido. Amém? Irmãos, como igreja do Senhor, nós somos uma comunidade de fé que acredita que o Senhor ainda realiza milagres. Você crê nisso? Agora, irmãos, nós precisamos entender que como milagre é milagre. Não é uma coisa que ocorre com muita frequência, como gostaríamos que acontecesse. O milagre ocorre para a glória de Deus, e esse milagre ele precisa ser discernido. E foi isso que aconteceu nesse primeiro momento. Nós cremos sim no milagre do Senhor. Mas a partir do momento, irmãos, que o milagre, que é algo sobrenatural, se transforma em algo banal e natural na cabeça de muitos, o nome do Senhor em sua soberania é diminuído e o número de frustrações do homem começa a aumentar. Creia, meu irmão, é verdade. O Senhor realiza milagres, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele é poderoso, mas realiza milagres de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua agenda e para a sua glória. Isso precisa ficar muito claro para nós que lemos a palavra. Vamos ao segundo milagre. O milagre agora em Jope. O texto diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo no quarto, no andar superior. Primeiro vamos falar sobre o lugar. Irmãos, ele agora sai de Lida e vai a Jope.
Lá em Jope, e aí a distância é praticamente uma manhã inteira de caminhada, essa cidade, Jope, é uma cidade costeira. Essa cidade é uma cidade importante. Até hoje, essa cidade existe. O nome dela é Iafo. E é uma comunidade praeira pertencente a Tel Aviv. Me parece que existe algum tipo de condomínio, alguma coisa muito específica sobre esse lugar. É um porto muito importante. Lida era a rota comercial para o Egito. E Jope é um porto por onde passam riquezas que vão viajar pelo mar Mediterrâneo. Foi nesse porto aí que Jonas foi para viajar para Tarsis. Foi nesse porto aí que Salomão recebeu cedro puro de outras nacionalidades para construir o templo. É um porto importante, é um lugar importante. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas os discípulos, no processo de evangelização, eles escolhem as cidades com muita estratégia. Eles não escolhem qualquer cidade, não. Eles escolhem cidades polo, cidades que transitam pessoas, estrategicamente colocadas, para que o evangelho ele se divulgue com certa rapidez. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Paulo vai pegar essa mesma mania quando estiver nas suas viagens, e nós vamos ver isso. Ele vai de forma intencional, de forma estratégica, em cidades importantes. E aqui em Jope, ele se depara com essa mulher, Tabita, o nome em aramaico, Dorcas, o nome em grego. Traduzindo tanto Tabita como Dorcas, seria gazela. Eu quero que você pense, irmãos, que essa cultura aqui não é a sua. Gazela, para essa cultura, é algum tipo de nome honroso, a gazela bonita do campo. Porque na cultura de lá é assim. Oh, minha querida, se você ler o livro de Cantares, né, você vai ver que as associações de beleza que o povo tem no Oriente é bem diferente da nossa. É possível que numa poesia ele chegue para a mulher e diga: oh, minha querida, você é linda como as cabras montesas. Olha só. Então, nessa cultura é assim. Não é a nossa cultura. Então, esse nome é um nome de honra, é um nome belíssimo, gazela, nessa cultura. Mas aqui vale um registro muito interessante. Sabe o que é? Dorcas, que é o nome grego dessa mulher, é a única que recebe no texto do Novo Testamento, diretamente associada ao nome dela, é a única que recebe o título de discípula. A única mulher diretamente que recebe o título de discípula. Ou seja, Lucas quer deixar bem claro no seu relato de que aquilo que Dorcas fazia era fruto da sua fé. Percebe? Então, ele começa a dizer, olha, em Jope havia uma discípula, essa discípula, Dorcas, aí ele traz a principal característica dela. Ela era notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. Ou seja, Dorcas, ela é uma verdadeira discípula que vivia o seu cristianismo, sobretudo nas obras, ou seja, naquilo que fazia. Jesus, para ela, não era só uma ideia, algo de palavras, mas era uma fé que era expressa em ações. Como diz a minha amiga Diomare, mais do que palavras, mais do que palavras. E ela ajuda os pobres. Essa questão de ajudar os pobres já era alguma coisa antiga, que o judaísmo já não conseguia mais alcançar por quanto expressão religiosa. No livro de Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 11, lá diz que não deveriam haver pobres entre eles.
E havia pobres, e haviam ricos, haviam diferenças sociais. Então a religiosidade judaica não conseguia atender a todas as demandas. Mas lá havia uma mulher cheia do Espírito Santo, que tinha conhecido Jesus e que naquela comunidade estava fazendo diferença total. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. E o que é que acontece? O texto diz que, infelizmente, ela adoeceu, veio a morrer. Aí aqui nós temos mais uma coisa que é interessante que você saiba. Quando uma pessoa nesses lugares aí, quentes, morre, em linhas gerais, o enterro, se não conseguir fazer no mesmo dia, é feito no outro dia, o mais rapidamente possível. Fizeram os ritos dos costumes locais. O corpo ele foi lavado, muito provavelmente ele foi ungido, foi preparado e foi colocado no quarto superior. Os relatos e os estudiosos mostram que as habitações na Palestina do século I, em linhas gerais, eram construídas com 2 níveis. Você tinha o térreo, onde era um quarto só, e as comodidades divididas através de cortinas, e havia um quarto superior com acesso lateral. Nesse quarto superior colocavam-se hóspedes, mas também faziam-se celebrações especiais, e no caso de questões fúnebres, em linhas gerais, era no quarto superior, em cima, aonde o corpo era colocado. Esse quarto superior tem nome, chama-se cenáculo. Foi num lugar semelhante a esse que Jesus, ele fez a última ceia com os discípulos. Qual é a situação? Esse corpo aí está preparado para ser enterrado, o tempo aí está correndo, rapidamente alguma coisa precisa ser feita. Aí o texto diz, como o líder ficava perto de Jope, e a gente viu que de fato é, uma manhã inteira de caminhada, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Que coisa maravilhosa. Essa distância curta entre as cidades fez com que os discípulos de Jesus ali ministrassem, assim, tivessem fé no seu coração de chamarem Pedro. Sabe por quê, irmãos? Esses crentes sabiam que Jesus havia ressuscitado pessoas dentre os mortos, e Pedro tinha recebido a autoridade de Jesus por quanto apóstolo. E na cabeça deles é possível que eles entendessem da possibilidade que Pedro tinha de trazer Dorcas de volta à vida real. A expressão aí, não se demore em vir até nós, na língua original, não é uma expressão brusca, mas é uma expressão amistosa, eivada de amor e de cortesia, como quem dissesse, como quem dissesse assim, por favor, venha, por favor, venha. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena comparação. A situação de Pedro aí é diferente da de Jesus, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Por quê? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, e os irmãos devem se lembrar disso, já tinha passado 4 dias. Lázaro já tinha sido lavado e já tinha sido sepultado. Simples assim. No caso de Dorcas, ela ainda ia para o sepultamento. Ela estava no cenáculo, na parte de cima. Havia uma confiança neste sentido, e pela fé eles esperam o milagre da volta de Dorcas ao seu meio. E aqui nós vemos o encontro. Versículo 39, o texto diz: Pedro se aprontou e foi com eles.
Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior, ou seja, na parte de cima da casa. Chorando, todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Irmãos, quando Pedro chega neste lugar, a gente percebe nitidamente a pressa que os discípulos têm de levar Pedro até Dorcas. Por quê? Depois de uma manhã de caminhada, a gente pode entender isso, porque se você faz caminhada numa velocidade boa de 7 km por hora, aí aproximadamente 2h30 ou 3 seria a distância entre Lida e Jope. Depois dessa caminhada, ao invés de descansar, os irmãos já levam Pedro diretamente para o lugar onde ele está. Perceba que existe uma pressa. Por quê? Porque eles ainda têm a ideia de que ela haverá de ser ressuscitada antes do sepultamento. Outra coisa, irmãos, quando ele chega lá, as viúvas o cercam, ou seja, o trabalho que Dorcas tinha feito no meio dessa comunidade foi tão forte que as viúvas, as pranteadoras, chegam diante de Pedro, mostrando a Pedro o fruto do trabalho dela. Na língua original, túnicas e vestidos diferenciados. Aqui, irmãos, nós vemos uma coisa linda acontecendo. Você só tem ideia disso se conhecer da cultura. Irmãos, as viúvas eram mulheres extremamente pobres. Por quê? Nessa época, irmãos, não havia INSS. E as mulheres, elas viviam dentro do seio familiar. Quando uma mulher dessa perdia o seu esposo, se a família dela não fosse uma família robusta, se ela não tivesse filhos, fatalmente, essa mulher haveria de penar pedindo esmolas. E em linhas gerais, era isso que acontecia na Palestina do século I. Isso é tão forte, irmãos, que a igreja primitiva, ela tinha preocupações com as viúvas. Nós vimos isso quando foi instituído os diáconos na igreja primitiva. Foi por causa das viúvas. As mulheres de origem hebraica que não estavam se dando com as mulheres de fala grega, mas eram viúvas, sobretudo, que viviam da ajuda, daquilo que a igreja primitiva podia dar. Essas mulheres, elas eram amparadas através de esmolas pelas pessoas e elas iam pedir no templo. E aqui uma informação a mais para você. Elas usavam roupas funcionais. O que é uma roupa funcional? Irmãos, eu não fiz o curso de moda não, mas minha esposa fez. E eu era quem fazia os trabalhos dela. Acabei aprendendo. Moda funcional é todo tipo de moda que faz com que a função de uma pessoa seja marcada. Seja ela função do ponto de vista profissional, seja status social daquela pessoa. Então, quando você vê uma pessoa vestida de certas cores dentro de um ambiente hospitalar, aquelas cores muitas vezes diferenciadas, a roupa do técnico de enfermagem é de uma cor, a roupa do enfermeiro é de outra cor, com outro design, a roupa do médico é de uma outra cor, com outro design. Isso se chama roupa funcional ou moda funcional. Indica o que a pessoa faz ou indica o que ela é. No caso das viúvas no século I, elas vestiam roupas que marcavam a sua questão social, que diziam claramente que elas eram pessoas pobres.
E, em linhas gerais, as viúvas, elas eram muito pobres. Segunda coisa que você precisa saber, as roupas nessa época, irmãos, eram de difícil acesso. Não é fácil como a gente tem hoje, não. Nessa época aqui não existe C&A, não tem Renner, certo? Não tem Marisa, certo? Não tem modinha, não tem ali. Você não vai a Caruaru, na Palestina, para comprar roupa. Por quê? Porque a roupa aqui era algo difícil. Em linhas gerais, um padrão específico de manufaturas, de costuras, e era algo caro. Tão caro que na época antiga a roupa fazia parte do patrimônio pessoal de alguém. Roupa era patrimônio. Era caro. E aqui, irmãos, a gente percebe nas entrelinhas desse texto que Dorcas, ela não apenas confeccionava essas roupas, como ela doava para essas viúvas as roupas confeccionadas. E aqui a gente consegue inferir que Dorcas era uma pessoa que tinha uma situação financeira boa. E as viúvas que estão pranteando tinham uma situação financeira inferior a elas. Aí elas chegam para Pedro com, veja, túnicas e vestidos. Túnica é a roupa natural desse momento. Vestido, aí na língua original, algum tipo de roupa funcional específica. Mas o fato é que eles chegam com essas roupas e mostra a Pedro, mostra chorando, com dor de alma. Olha, Pedro, o que foi que Dorcas fez para mim. Olha, Pedro, como ela é importante para nós. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Alguém que por conhecer Jesus, marcou profundamente o coração das outras pessoas, não só com palavras, mas sobretudo com boas obras. E segue o texto, irmãos, versículo 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, perceba como esse texto é sutil. Através da construção do texto, o próprio Lucas diz que quem está ali não é Tábita, mas um cadáver. Percebe? Olha como o texto é sutil. Está se dirigindo ao cadáver. Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou, depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Eu gostaria que você prestasse atenção aos passos do processo. Em primeiro lugar, Pedro, se lembrando de como Jesus curou a menina, que o nome é muito parecido, a diferença é só uma letrinha, que um é Tábita e o outro é Tálita. Lembrando-se desse aspecto, e naquele momento, quando Jesus curou a filha de Jairo, Jesus fez com que todas as pessoas que lá tivessem saíssem. E ele faz do mesmo jeitinho. E aqui, irmãos, uma grande lição para nós. Pedro não está interessado em sensacionalismo. Muito diferente dos pregadores do evangelho da prosperidade, que constroem os seus reinos, que abençoa todo mundo dizendo que não vai pegar Covid e fica entubado. Que todas as vezes que vai fazer milagres, toca trombetas diante de si, enaltece
a sua própria estrutura denominacional, a sua religiosidade, ou então chamam a atenção e o foco para si. Aqui a gente vê um homem de Deus retirando todo mundo, vai embora, desce, 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 eu quero ficar sozinha, porque coisa com Deus não é para sensacionalismo, nem para autopromoção. O trabalho que eles realizam é um trabalho sério. Desce, desce todo mundo. Sai, 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 sai. Segunda coisa, irmãos, diferente do que muitos fazem, estendendo as mãos e dizendo, eu determino. Antes de orar, ele, antes de estender as mãos para o corpo, ele foi orar, pedir orientação ao Senhor. Preste atenção no processo. Mandou todo mundo sair, foi interceder, pedir orientação ao Senhor. Ele não vai agir por conta própria. Ele vai agir de acordo com aquilo que papai mandar ele fazer. Senhor, estou aqui, o corpo está aí, o que é que eu tenho que fazer? Parece óbvio, não é? O que tem que ser feito. Mas não é assim não, irmãos. Muitas vezes as coisas não são tão óbvias quanto parece. Muitas vezes nós precisamos, mesmo diante da obvietude, clamar ao Senhor para saber se é vontade dele ou não. E ele se ajoelhou, e depois que se ajoelha, ele se dirige ao corpo e manda a menina se levantar. Ela abre os olhos e, vendo Pedro, ela se assenta. Aqui uma coisa interessante, no versículo 41. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Primeira observação que eu acho que você não percebeu. Pedro não tocou nela enquanto ela estava morta. Por quê? Porque muito provavelmente ele, como judeu, e ainda está convivendo com as realidades de uma nova estrutura, o judeu, sobretudo aquele que executa questões religiosas, não toca em ninguém morto para não ficar cerimonialmente impuro. Ele só vai tocar nela depois que ela está viva, ajudando ela a ficar em pé. Percebe? Então havia ainda nele essa ideia do judaísmo. Ele é um judeu, é razoável entender essa influência da sua cultura religiosa nesse momento. Ele ajuda ela a ficar em pé e vai apresentar ela a quem? As pessoas que estavam com seu coração marcado pelo choro e pela dor. Perceba que Lucas diz, especialmente as viúvas. E essa notícia deve ter chegado como um lenitivo muito poderoso na alma dessas mulheres. Não precisa chorar mais, ela está viva, ela está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, quem recebe o louvor é o Senhor, não é Pedro. Fechando o texto, versículos 42 e 43. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Do mesmo jeito que aconteceu em Lida, aconteceu em Jope. Um milagre, esse milagre foi discernido, o nome do Senhor foi glorificado, e as pessoas creram no Senhor. Aqui, do mesmo jeito, o milagre acontece, o nome do Senhor é louvado, as pessoas discernem, e muitos creem no Senhor. Aí aqui algo mais bonito ainda que eu acho fantástico do Evangelho.
O versículo 43 tem uma coisa muito sutil. Esse texto ele é muito sutil. No versículo 43 diz que Pedro ficou em Jope muitos dias. Em algumas versões diz consideráveis dias. Ou seja, ele demorou por lá, consolidando esse trabalho. Segundo, ele ficou na casa de um curtidor chamado Simão. Eu pergunto a você, você sabe o que é um curtidor? Um curtidor é um cara que trabalha com couro. Ele pega o couro, bota para secar, faz as peles, né, aquelas peles, o curtume, né, aquelas peles. E geralmente, o lugar de trabalho, o cheiro é terrível. Mas ele está num ambiente de praia, muito provavelmente, Simão fica, se no caso Pedro fica com esse Simão na casa dele, pelo fato dele ter sido pescador e por ser um clima de praia, e muito provavelmente o curtume desse Simão aí aproveitava da água salgada do mar para poder secar os seus couros. Aí Pedro fica na casa com ele. Eu só quero dizer uma coisa para você. Essa profissão, curtidor, era uma profissão marginalizada pela sociedade. Sabe por quê? Porque pegava em animais mortos. Fazia com que aquele que a tivesse, aqui e ali, ficasse cerimonialmente impuro. Porque era proibido ao judeu tocar em animais mortos, ficaria cerimonialmente impuro, não poderia ir ao templo para adorar, percebe? E o curtidor, ele tem que pegar no animal morto para tirar o couro, para secar, para fazer isso. A profissão dele era uma profissão marginalizada. Aí o que é que Pedro faz? Pedro escolhe o hotel 5 estrelas da cidade para ficar? Não, ele vai para a casa de um fariseu rico. Pedro fica na casa de uma pessoa que havia sido marginalizada em sua profissão pelo judaísmo. E aqui uma das grandes lições, aquilo que o evangelho faz. Esse Simão aí, muito provavelmente, rejeitado pelos judeus, muito provavelmente rejeitado pelas sinagogas, porque constantemente está pegando em animal morto, ele é acatado, ele é aceito na igreja cristã, tão aceito que um dos principais líderes dessa igreja vai ficar com ele na casa dele. Irmãos, isso é uma honra tão grande para uma pessoa dessa, receber uma pessoa desse na sua casa. Ele está vindo para ficar comigo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Pedro está sendo preparado. Pedro está sendo preparado no seu coração para aquilo que ele vai encontrar posteriormente no capítulo 10. Vamos a algumas verdades espirituais que eu gostaria de explorar nesta noite com os irmãos. Em primeiro lugar, irmãos, Dorcas é um exemplo para nós. Dorcas é uma verdadeira seguidora de Jesus. Dorcas é uma mulher que recebeu diretamente o nome de discípula, a única no Novo Testamento. Sozinha, a única. Ela tinha um enorme trabalho, e esse trabalho fez um impacto na comunidade aonde ela estava. Ela ajudou os pobres, confeccionando roupas, atuando nas necessidades deles. Você diz isso hoje e não consegue perceber a importância hoje, porque as nossas roupas, irmãos, elas são compradas, são baratas, são acessíveis. Mas Dorcas, ela não apenas confeccionava, como ela doava a estas pessoas mais pobres. As viúvas eram pobres, eram marcadas pela pobreza e usavam roupas funcionais. Para as viúvas pobres e desprezadas, Dorcas, tocada pelo Senhor Jesus,
foi um exemplo fantástico, maravilhoso, do evangelho que não é só falado, mas é um evangelho que é vivido, do evangelho que não é só boca, mas é braços que abraçam. Irmãos, muitas vezes, muitos de nós pensamos que trabalhar para o reino do Senhor é só naquele tipo de ministério que eu chamo de ministério com foco, com luz, câmera e ação. Não, irmãos, não se trabalha só para o Senhor aqui entoando cânticos ou pregando a palavra como eu estou aqui fazendo. Se trabalha para o Senhor, cuidando das necessidades das pessoas, sobretudo daqueles que são mais pobres e que precisam de ajuda. Eu, quando pedi para o pastor ler o Salmo 40, eu tinha um salmo na cabeça e eu queria outro, é o Salmo 41. Mas graças a Deus que foi lido o 40. Porque é no Salmo 41, irmãos, que diz uma grande verdade. Bem-aventurados aqueles que atendem à causa do pobre. Existe bênção do Senhor para aquele que é benevolente com a causa do pobre. Aquele que ajuda o pobre em suas necessidades. Está fazendo algo que é da vontade do Senhor. Leia o Salmo 41 em casa, bem direitinho. Existem bênçãos de Deus para aquele que atende a causa ao pobre, a causa do pobre. Salmo 41 é fantástico. E aqui a gente vê Dorcas. Dorcas não trabalha na linha de frente. Ela não é nenhuma conferencista. Ela não é nenhum grupo de louvor que vai lá para cantar, exigindo algum tipo de cachê, como hoje fazem. Ela está trabalhando nos bastidores, atuando das necessidades reais das pessoas. E ela tocou uma comunidade com o seu trabalho. Irmãos, ao invés de se lamentar e desejar o dom de outras pessoas, nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu por quanto dom espiritual. Meu irmão, se o teu dom é exortar, exorta. Se o teu dom é ensinar, ensina. Se o teu dom é pregar, prega. Se o teu dom é exercer misericórdia, exerce tua misericórdia, porque o mundo precisa, o reino precisa. Não despreze o dom que o Senhor deu a você, pelo simples fato de não ser um dom que aparece. Não, meu irmão, muitas histórias fantásticas de curas e restaurações são construídas nos bastidores, quando ninguém está vendo. Entenda isso. Segunda coisa, evangelho. Evangelho é poder de Deus que muda pessoas, que muda situações e que chega até a mudar lugares. Olha o que foi que a gente aprendeu com o poder do evangelho até agora. É o evangelho que reúne pessoas de línguas diferentes no mesmo lugar. Não sei se vocês se lembram, mas as mulheres judias de fala grega não estavam se dando bem com as mulheres judias de fala hebraica. E o Espírito Santo foi lá e quebrou essas arestas dentro da igreja primitiva. Isso é evangelho. Irmãos, o evangelho, ele quebra barreiras étnicas e culturais. Os judeus não falavam com os samaritanos. E Filipe foi a pregar o evangelho dentro do povo samaritano. E Pedro recebe, juntamente com os apóstolos, esse povo, transformando num povo só. É povo do Senhor, é povo de Deus, que tem o Espírito Santo do Senhor em suas vidas. O evangelho transpõe barreiras religiosas. O texto de Atos nos mostra, logo no início, que muitos sacerdotes estavam tendo um encontro real com o Senhor. E aqui, irmãos, é o evangelho que pega não só sacerdotes, mas pega curtidor de couro, que era alguém marginalizado, e pega cobrador de impostos, que é outro marginalizado. É o evangelho que escreve uma nova vida para aquele que é desprezado pela sociedade.
É o evangelho que não vê classes sociais. As pobres viúvas e a bem-sucedida Dorcas. Ambos foram tocados pelo evangelho do Senhor. E aqui a gente vê um Pedro que está sendo preparado. Pedro está sendo preparado. E nessa preparação, ele viu em Lida, ele viu em Jope, milagres do Senhor, o evangelho tomando corpo nesse mundo semigentílico, e ele vai se deparar com novas realidades no capítulo 10, quando vai evangelizar um homem chamado Cornélio. Ele precisa dessas experiências para consolidar aquilo que ele vai ver em Cornélio. Pedro está sendo preparado. Meu amado irmão, você que entrou aqui nesse lugar, entenda uma coisa. Tudo aquilo que ocorre a você, você que tem se empenhado em fazer a vontade do Senhor, faz parte de uma história e são experiências que mais para frente você vai ver que precisava passar por elas para ser o que você vai ser no futuro, quando o Senhor colocar você no lugar aonde Ele quer que você esteja. Irmãos, logo no início, quando eu comecei a estudar no seminário, a contragosto, porque diante do Senhor, eu disse, Senhor, eu vou estudar no seminário, agora ser pastor aí, eu vou estudar no seminário e vou ajudar. Ajudei na Convenção Batista Paraibana. Naquela época tinha um secretário de missões chamado Alanar Romão Caldas. Eu acho que Josué se lembra de Alanar. Coitado de Alanar. Alanar tinha dificuldade para enxergar. O próximo grau de Alanar era uma bengala praticamente, que eu nunca vi ter tanta dificuldade, coitado, para enxergar. Aí houve um treinamento para ser treinado entre missionários americanos. Dr. Thomas Aikins, uma equipe do Rio Grande do Norte, uma equipe da Paraíba e uma equipe de Pernambuco. Só pastores, para serem treinados com os missionários americanos. Na época, pastor Thomas Aikins, responsável pela questão de evangelismo, pioneiro, escritor de livros, e o pastor Nolan Pridemore era o pastor que era responsável. Para você ter uma ideia, Nolan Pridemore foi assessor do governo americano na questão de planejamento estratégico. Nolan Pridemore, não sei se Josué sabia disso. Assessor de planejamento do governo, missionário entre o povo brasileiro. Trabalhou aqui conosco, viveu aqui conosco. E por alguma razão, a convenção, através de Alanar, me botou dentro dessa equipe. Eu não era pastor, era só seminarista. Viajei com esses homens, levantando líderes de evangelização no interior do Rio Grande do Norte, no interior da Paraíba, no interior de Pernambuco. De todos os pastores que foram treinados, o único que levou o trabalho de evangelismo pioneiro adiante, treinando outros líderes, foi o seminarista que foi convocado, que fui eu. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu recebi em 28 dias de treinamento o que no seminário por onde eu passei, eu não recebi em 3 anos. Treinamento intensivo com missionários americanos. Quando foi no final, eles reuniram para mim e disseram, a gente vai mandar uns livros para você. Esses livros você tem que doar. E você tem que formar líderes de evangelização. E assim o fiz. No interior do Rio Grande do Norte, no interior da Paraíba, no interior de Pernambuco. Ainda conseguimos, pelo trabalho, na ação do Senhor, ainda restaurar 2 pastores. Eu não vou dizer o nome aqui, mas teve um pastor que eu fiz uma visita no interior do estado da Paraíba. Quando eu cheguei lá, um sábado de tarde, para conversar com ele, para orar com ele, ele estava chorando. Na sua casa, ele não tinha quase o que comer. O único entretenimento que ele tinha era uma TV de 14 polegadas, daquela antiga que estava queimada. Os seus filhos tinham brigado com ele. E eu cheguei nesse momento.
intercedi com ele. A gente trouxe um novo plano, o Senhor iluminou de uma forma tão poderosa, para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje ele é um pastor bivocacionado no interior. Ele tanto é pastor, como tem uma outra vocação. Eu não vou dizer a vocação, para que a pessoa não junte as pecinhas e entenda quem foi. Por que o Senhor me escolheu? Por que eu tive que passar por essa experiência? Eu não queria nem estar aqui, irmãos. Eu não me percebo, por exemplo, como... Que coisa maravilhosa. Um pastor como o pastor Tomás. Tomás José de Aguiar Munguba. Tem algum homem mais amável? Eu não conheço. Manso. Aquela palavra sempre. Pastor Josué conhece todo mundo aqui pelo nome. E ainda diz o irmão de quem é filho, de quem é pai, de quem vai. Irmãos, para eu conhecer um irmão aqui, ele tem que conviver comigo na casa de uns 4 a 5 anos. Eu chamo todo mundo pelo genérico mesmo de irmão, porque eu não sei na cabeça quem é que eu estou falando, não. Eu tenho dificuldade em memorizar o nome das pessoas. Irmão Wellington, eu conheço, que estudou comigo há 30 anos ali na escola técnica, mas muita gente eu não sei com quem eu estou falando. Irmãos, eu sou antissocial. Eu tenho síndrome de Cinderela. Sabe o que é isso? Você nunca vai me ver numa festa. Nem vai me ver passando de 12 horas da noite em lugar nenhum, só na igreja mesmo. E depois que passa a minha oração, eu vou me embora. Não gosto, nunca fui. Sabe que hora eu acordo, irmãos? Eu acordo em Linhas Gerais, 4h30, 5 horas da manhã. Já estou no próximo passo, que é pegar a vassourinha e varrer a calçada. Como é que o Deus escolhe uma pessoa como eu para estar aqui ministrando aos irmãos? Isso tem nome, irmão, isso é graça. Isso é graça de Deus. Tudo aquilo que você está passando, meu irmão, está construindo uma história. E mais para frente você vai precisar disso. De uma hora para outra o Senhor me levou lá para o lado de Curitiba, trabalhar em empresa de consultoria. A empresa faliu, vim-me embora para cá, montei minha própria consultoria para poder trabalhar. Aí agora eu vi por que é que eu fui para lá. Porque se eu não tivesse aprendido, eu não montava a minha quando chegasse aqui. Cada coisa que a gente passa na história, irmãos, à luz da vontade do Senhor, tem um fim, tem um porquê, vai ser aplicado. Mas dia ou menos dia, a tua experiência, o Senhor vai honrar. Agora fica no teu lugar. Não promove a tu mesmo, não. Fica no teu lugar, faz aquilo que o Senhor tem dado a ti para fazer. Tem calma. As tuas experiências vão construir algo fantástico. O Senhor está construindo contigo essa história. Dá tempo ao Senhor para Ele construir esse caminho bem direitinho. Ele construiu com Pedro. E Pedro, quando vai a Cesareia para pregar em Cornélio, ele já vai com uma preparação diferente. Ele já vai com uma preparação diferente. E aqui, irmãos, eu gostaria de orar com os irmãos em alguma coisa muito específica. Eu gostaria de me inspirar no exemplo de Dorcas. E eu gostaria de orar com os irmãos pelas causas que essa igreja tem. Irmãos, essa igreja está desenvolvendo um trabalho de ação social nesse momento, na questão da arrecadação de alimentos. Isso é muito importante, irmãos. A igreja agora vai se deparar com uma quantidade grande de pessoas que estão com suas vidas destroçadas. E elas não estão destroçadas apenas espiritualmente e emocionalmente. Tem muitas delas que estão passando por necessidades. Quando elas passam na frente de uma igreja, levanta-se, acende-se no coração de muitas delas a esperança de que alguém possa ajudá-las. E sabe quem é esse alguém, irmãos? Esse alguém somos nós.
E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de uma sociedade falida, carcomida pelo vírus, carcomida pela corrupção, carcomida por toda a hoste que está atacando o nosso país. Mas em nome de Jesus eu creio num Deus que vai restaurar. E esse mesmo Deus utiliza a igreja como instrumento. Esteja preparado para fazer a sua parte. Segundo, irmãos, você sabia que aqui nessa igreja já existe um trabalho, fisioterapeutas dando uma atenção específica para pessoas se recuperarem do pós-Covid, que é muito terrível. Nós temos um trabalho assim, esse trabalho precisa de ajuda. Entre em contato com o irmão Igor. Esse trabalho ele precisa ser consolidado, é uma necessidade real. Irmãos, nós temos para frente algo que vai marcar essa igreja de forma tremenda. O centenário dessa igreja, o pastor Tomás tomou a decisão não de construir um templo maior e mais luxuoso do que o que hoje a gente vive. Ele tomou a decisão de, no terreno da igreja, construir um espaço para interagir com o povo em suas necessidades, quando houver condições. É assim, irmãos, que essa igreja haverá de celebrar os seus 100 anos. Esse projeto tem nome e existe uma guerra, algo muito forte em cima dele, de atravanques, de alvará, disso e daquilo, e nós precisamos orar e colocar diante do Senhor para que essas cadeias sejam quebradas e que a igreja evangélica possa construir uma história diferente aqui nessa comunidade. Eu gostaria que você pensasse, irmãos, em Dorcas. As viúvas que chegam até Dorcas, ela ali deitada, Pedro chega, ela mostra, olha aqui, Pedro, os vestidos, as coisas que ela fez. Agora, irmão, no lugar de Dorcas, bota essa igreja. Se as pessoas chegassem no enterro da igreja, o que é que elas haveriam de dizer de nós? Será que alguém diria, já foi tarde, não fazia nada para a gente mesmo? Será que alguém diria, eu não sabia nem que tinha? Uma mulher sozinha tocou um grupo de pessoas que tinham uma necessidade real. Será que nós, por quanto igreja do Senhor, que temos quase 3.000 membros arrolados, não temos condições de fazer uma mudança real e significativa nesse bairro? Eu creio, irmãos. Agora, tem uma coisa, esteja preparado, viu? Porque mais dia ou menos dia isso vai se tornar realidade. E quando se torna realidade, não saia do meio, não. Enfrenta a situação quando chegar, viu? Quando as necessidades começarem a vir, quando as coisas começarem a acontecer, esteja com seus braços preparados para lutar. Porque a luta vai ser grande, não vai ser pequena. E nós precisamos orar por tudo isso. Vamos ficar em pé, vamos encerrar com oração. Me perdoe por ter passado do tempo que até eu mesmo planejei. Mas era necessário. Nós vamos orar. Orar pelo projeto Gênesis. Orar pelos alimentos. E orar pelo projeto Fisioterapia, que o irmão Igor e os fisioterapeutas estão realizando, e outros projetos da questão social que essa igreja tem desenvolvido. Nós vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti os projetos sociais dessa igreja. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos colocar o projeto Gênesis, que tem planta, tem dinheiro, tem terreno, só tem impedimentos aqui e ali, de documento, de alvará, disso, daquilo. Senhor, nós queremos colocar isso tudo nas Tuas mãos e Te pedir, entra com provisão e quebra todas as barreiras que são necessárias.
Senhor, se é para executar, se o Senhor tem dado condições a nós, que essas barreiras sejam quebradas em nome de Jesus. Senhor, aqueles que o Senhor tem levantado, essa nova mentalidade que a igreja precisa para atingir as realidades da comunidade. Pai eterno e santo, nós queremos ser moldados por Ti, queremos ser moldados pelo Teu Santo Espírito, queremos ser instrumentos na Tua obra. Pai eterno, nos capacita. O Senhor tem dado ferramenta, nos capacita. O Teu Santo Espírito tem dado a visão, nos capacita. O Senhor tem levantado recursos, nos capacita. Nós precisamos, Senhor, fazer a nossa parte. Nos ajuda, nos empodera e nos retira, Senhor, desse ambiente de conforto para fazermos aquilo que precisa ser feito. Pai eterno, eu quero clamar, Senhor, pelos fisioterapeutas, os voluntários, aqueles que estão atuando para retirar o peso, a dificuldade do pós-Covid de muitas pessoas. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor amplie esse serviço, que o Senhor consolide esse serviço e que pessoas possam ser abençoadas. Eu quero te pedir, Senhor, por esse levantamento de alimentos que está sendo feito. Meu Deus, meu Pai, nos surpreende, Senhor, de uma forma poderosa. Toca, Senhor, dos nossos corações de uma forma maravilhosa. Que a gente possa fazer, Senhor, o que precisa ser feito. Que haja mantimento na casa do Senhor. E que esse mantimento chegue naquele que precisa. Colocamos diante do Senhor também, Senhor, aqueles que estão sendo preparados pelo Senhor para grandes obras no futuro, que agora não compreendem as suas experiências. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor consolide esses preparos e que num futuro não tão remoto eles possam estar atuando de forma poderosa em nome do Senhor. Meu Deus, meu Pai, quero clamar por cada filho teu aqui neste lugar. Quero te pedir, Deus, que o Senhor livre do mal e leve em paz para casa. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém.